fazer um gosto. Nem li o preço das terras lá no Paraguai. Devia ter olhado. Pois é. Eu achei que ter olhado um monte de coisa. Depois que a gente vê, que a gente vê. É, aí que lembra. Um monte de coisa. Vamos ver se amanhã aprova. Tá bom? Tá bem? Não tem gosto de cuia, né? Não tem gosto. Engraçado. Pois é, bem bom mesmo. Parece que tinha feito um mato mesmo. É, e o primeiro mate que eu faço nela. O primeiro mate. A mãe é a oitava irmã, oitava filha? É, sou a oitava filha. É. A mãe falou os nomes dos irmãos, dos mais velhos. Começa pela mais velha. Maria Dalvina, Almedurino, Alvarino, Alcidino, Doralina, Doraldina, Dejanira, e eu, Malvina, e a Marina, tinha o irmão que faleceu, era Reni Conceição. E daí a Angelina e o Manuel Garibaldi. E a que pegaram para criar era Oliva. Oliva, É. que era mais velha que a tia Marina? Não, ela é mais novinha. Depois que nós estávamos tudo grande já. Ah, é? É, quando viemos para o Mato Grande, aí que E todos morreram com 7 anos, mãe falou? todos com 7 anos. Desde do mais velho, que tinha 7 anos. Ele teve paralisia e a irmã contou a pneumonia que deu dupla. E o outro era cabeça d'água. O Remi? É. Aí sim. E, bom, tá no Santo Antônio, mais velho. É. O mais velho não, mas foi em Santa Maria. Para lá, foi sepultado lá. E a irmã, eu não sei aonde foi, se foi Giruá ou de repente até foi, porque não tinha outro cemitério perto lá. Ali nós morávamos nos Cupitos, e o outro era Santo Antônio. Mas a mãe não chegou a conhecer então esse mais velho? Não, esse não. Não conhecia ele. Então. E a avó não falava deles. Não, ele não falava, porque. Daí passava, não falavam nada. Mas morria muita criança, né? Muitos filhos assim nessa época. Morriam, porque daí médico naquela época não tinha. Até não sei, eu acho que quando nós viemos, tinha como é que era Walter, parece que é. Mora aqui, em Giruá. É o doutor Walter. Que coisa morrer por conta de uma pneumonia. A pneumonia mata até hoje. Mata mesmo, é só facilitar que você vai. É. Diz que se ela arrebentar pra fora, diz que não, aí não morre. Ah. Me deu pneumonia ano passado.
Você era soube? Eu sou, tu contou daí. Eu trabalhei uma semana mal, meus olhos vermelhos. Mal. Mas daí, sim. E continuei trabalhando. Uhum. E daí quando já tava melhor, daí eu fui no médico, era pneumonia. E já tava melhor. Mas daí... Mas o médico, assim, se fosse uma pessoa de idade, tinha morrido. E passou uns quantos dias. Pois aquela vez que nós fomos daqui, que era friozinho, não era, era fresquinho de manhã. E nós temos casaco, e chegamos lá, e nós paremos que tiramos o casaco antes de desembarcar. E aquele vento frio, aquela friagem que eu peguei aquele vento frio, mas me deu aquela enorme gripe, com tosse. E também era pneumonia. Que coisa, hein? Aí que eu fui pro hospital. Só de pegar o vento, sim. É, né? E é pra ver como... Quando a mãe chegou lá no Mato Grande, bom, a mãe já era grandinha, né? Ela chegou no Mato Grande. Ih, quando nós viemos pro Mato Grande, É. eu tinha 18 anos. 18 Eu já anos. tinha 18 anos quando viemos pro Mato Grande. E faz quase 50 anos, então. Uhum. 42. Mas tinha o morador, o morador velho, tinha pouco lá também. Todo mundo já morava lá. Tinha muita gente que trabalhava na lenheira. E a gente de fora, assim, que vinha só pra cortar lenha, lidar com a lenha mesmo. Que desmataram. Mato Grande ali era um picadão que tinha, que a gente cruzava pelo meio. Tinha as picadas, aí desmataram tudo. Aí continuou na do Arziro, os Fermino, como diz a gente no final, Fermino, eles ainda ficaram uns tempos no Mato Grande. Na do Otávio, depois fez casa lá também. O pai da Maria. Maria, sim. Esse aí continuaram, ficaram lá. Daí veio chegando os outros. Mas esse mato é grande assim, ia da onde até onde? Olha, eu não cheguei a conhecer todo o mato. Porque ali, quando que nós viemos, já tinham desmatado ali, naquelas terras que era por perto dali da casa do Antônio Pecinha ali, dos Pecinha, aquela lá da beira da estrada, ali era do final do João Cristano, tinha do Esté, tá? Do avô da Josi. Aquela que é do Laurinho ali, eles vieram morar ali. Mas era mato ali. Já tava desmatado, quase tudo. Já tinham feito roça, fizeram a casa ali. Aí tinha do finado João Cristani, mais adiante um pouquinho. Aí foram desmatando para frente. Mas desmatando mesmo, tudo, derrubando pareinhos, mato. Vendendo roça e vendendo as colônias de terra. Daí a mãe queria que o pai comprasse uma colônia de terra ali. E ele não quis. Não quis, que disse que ia ficar velho, não tinha com o que pagar. E só com a lenha pagava a terra. Foi que foram fazendo ali. Compravam a colônia de mato, desmatavam e pagavam a terra. Aquela terra do Fiorinho ali era puro mato. Mas então era muito grande o mato. Era grande, sim. E daí o mato único que sobrou foi o de Esquizano. E era tudo que nem o de Esquizano, assim. Um mato pesado mesmo. Tudo como o do Esquizano. E daí ficou aquela parte lá embaixo, daquela terra que ele comprou lá, onde o Pamauri foi morar quando casou. E quando eles repartiram, fizeram... Eu até não sei por que o José fez aquele inventário, repartiu, antes dele morrer, que tocou uma parte pro Dudo. Aí o Dudo foi e tirou toda a madeira grossa que tinha. Foi tirando a madeira para vender.
E depois queimou o mato. Eu acho que queimou e fez roça daí. Pois é. Aí que sobrou aquele mato ali da casa ali. E assim mesmo daí tiraram também a madeira aí, eu não sei quem é que tirou. Se foi o Pamauri, que tirou as madeiras. Que judiaria, né? Pois é, daí vendiam a lenha e o resto da madeira enfiava dar um pouco. Queimava aquela linharia daquela madeira, ama, coisa mais linda. É, tirava umas toras, e não. E queimava o que sobrava, gaiarana, tudo, queimado. Até eu ajudei a cortar lenha lá no mato. Pro fim, ainda lasquei meu pé. Essa coisa ali, ó, no vão do. Meti o machado no vão dos dedos. Que coisa. O machado bom, afiado, mas uma madeirinha assim, cortar num taio só. Mas então, o trem foi uma desgraça para acabar com tudo. Para acabar com os matos. Daí foram devorando os matos para tirar a lenha para Maria Fumaça. E até Santo Ângelo era mato? Não, daí não tinha. Era ali o lugar do mato. Era no Mato Grande, que era o lugar do mato que tinha, que é onde eu conheci. Ali, sim, ali pelos copetes por ali, mas ali já tinham derrubado tudo já, os matos. E daí foram chegando, Aí foram chegando, foram comprando as terras, assim, que queriam terra e foram comprando. Enquanto tinha mato, daí aqueles pagaram com a lenha, e os outros pagavam dinheiro. Então o mato ia ali do Mato Grande até o Beltrame. É até o Beltrame. Ali, aquela subida ali, a subidinha antes da igreja do Beltrame ali, era puro mato também. Ali onde que entra a estrada para ir para Santo Antônio, era mato até bem lá adiante. Tinha um mato bem grande. Daí o mato descia ali pelo Ramão, ali para aquela sanguinha. Descia. Tudo, aquela parte do Ramão ali, tudo era puro mato. Do Júlio, lá também, lá dos Pazinos, quando vieram para lá também, tinha umas partezinhas. E daí emendava lá no Comandaí, lá na... Não, aí tinha a granja do Fete lá. Que já não era mais mato. Lá não era mais mato. Mas já tinham derrubado, então. Sim, eu acho que já tinham derrubado ali, já plantavam, só que eu não sei se era, mas acho que já era do Fete. Eu acho que ele nunca vendeu. E aí arrodeava ali pelos Ribeiro também era mato? Ou não? Não, aí pro outro lado não tinha. Aquela sanga lá não tinha mais. Ali pelo Esquizane, ali já tinha umas partes já que ele já morava lá. Aí já tinha umas partes que era cultivada já. Mas então era muito grande o mato. Era grande mesmo, era bastante. Ali mas umas quantos 1.000 hectares de mato então? Pois aí tem a terra do... Olha, tem tudo, porque ali os cadores compram aquelas partes lá por baixo, da beirando da sanga. O Júlio, do lado, tudo que compraram e era mato, tudo ali. Sim. Bem grande. Que coisa, né, mãe? Aí do outro lado daquela sanga já era o campo do Pícola, ali lá não tinha mato. Tinha uns capãozinhos. E para a banda da Esquina União tinha até bastante capãozinhos, assim, que já tinham desmatado, estava tudo virado em lavoura. E daí
crescia pouco o mato, depois foram limpando. Mas ali fazia parte do Mato Grande, desse Sim, mato bem grande. também. Aí tinha os Sulimãs que moravam ali. O finado Otávio, o finado Antônio Sulimã. Eles são o irmão do finado Fioravante. O Fioravante é o que morava lá em Santo Antônio. O dono da igreja, que foi o que levantou a igreja, Santo Antônio, né? Mas então, para a mãe ver, a estrada de ferro destruiu. Destruiu tudo mesmo. Pois é. O pessoal diz que a estrada de ferro traz desenvolvimento, traz não sei o quê. Não, ali, naquela época não, por causa que tá certo, que eu até não sei o que, porque, tipo, você quer trem de carga era muito pouco, mas era o passageiro que passava, o trem de passageiro, que passava, ele vinha a Santa Rosa, aí ele já vinha para Santa Rosa. E aí muita gente que trabalhava nos trilhos morava ali. Morava. Ali era cheio de gente, desde do Peri ali até ali no. Até no Praia, era cheio de casa beirando os trilhos. Tem o Feitor, que dizia, era João Feitor, o nome dele. Tinha o da estação, nem eu lembro o nome dele. Depois que quando terminou, que parou, ali tinha um lugar que desembarcava ali, na frente ali tinha a estação, aí depois ficou só a plataforma. Perto da ali. Glória ali, né? É ali. Quando terminaram com a estação ali, ficou só podia embarcar e desembarcar ali. Aí que o homem lá comprou aquele terreno ali, nem sei o que, eu acho que é do Miguelão, aquela casa do Fritz, do homem da estação. Nem me lembro o nome dele agora. E tinha um monte de gente que vivia só de cortar lenha, então. Só de cortar lenha. Bastante gente vivia só do corte de lenha. Tudo no machado. Tudo no machado. E o serrote A2, naquela época não tinha motosserra, não tinha nada, era o serrote, tudo trabalhando de serrote. Mas e como é que cortava? Daí cortava a lenha, daí caía a tora, daí Sim. serrava no serrote, É, a tora. serrava com o serrote, aquele grande, aquele que nós temos lá em casa, ainda temos um serrote lá. Aham. Pois é, tá lá o serrote. E que é do tempo que desmatavam. Sim, não, aquele serrote é do tempo de. Aquele era o que serrava a lenha quando precisava pro fogo também. Pra não ficar cortando machado, às vezes era madeira dura, como angico, alecrim, uma madeira muito dura. Então cortava de serrote. Entre dois, olha, cortava no instantinho. Ali. Mas que coisa, né? E daí depois como é que lascava uma tora? A tora ia pro engenho. As toras de lenha ia pro engenho. Ali perto do. Manjê que a mãe fala é madeireira? É. É a madeireira, só que é um engenho de serra, dizia. Aham. Aí serravam lá. O finado pai serrava. Ele tinha até a serra de serrar lenha entre dois também. Lenha não, fazer tábua. Ele fazia um tabuado que ninguém dizia que era serrado à mão. Entre dois. Ele fazia um estaleiro grande e ele ficava em cima. Ele era trepado lá em cima e o outro embaixo. E daí serrava. Ele alinhava tudo, ele tirava as 4 costaneiras da madeira, ficava chatinho. E daí ele não fazia com tinta, ele fazia uma tinta de carvão e marcava toda a grossura das tábuas, umas tábuas grossas assim. E daí serrava. Botava a tora em pé. Deitada em cima daquele estaleiro. Ia mudando a serra.
Quando chegava porque ela ficava aqui assim, em cima o estaleiro, assim, fazia quatro esteios. Tipo andaime. É, e a tora vinha aqui em cima. Quando chegava aqui, ele tirava, porque dava para remover aquela parte dos cabos da serra, e ele passava, enfiava a serra e colocava os cabos pro debaixo puxar a serra. Então puxava o serrote em pé. É, em pé, e não podia tirar da linha, daquela marca, Aham. onde era para ser a tábua. E ele serrava em cima. É, ele trepava em cima da tora e o outro ficava embaixo. Ele marcava tudo mesmo, tanto em cima como embaixo, marcadinho. E daí ele vendia as tábuas. Não, para fazer casa. Fazer as casas. A casa que nós moramos lá no final do Evaristo, foi tudo ele que fez. Quando viemos embora dela, ele deixou tudo que ele tabuado lá da casa. A casa prontinha, fechada de tábua. E com assoalho de tábua? Não, era chão batido. Pouca gente fazia casa de... É, não tinha, era pouca gente com casa de suor naquela época. A senhora que tomou? Fui eu. Eu tinha tomado já hoje. Então, seu. Porque quando nós fomos lá pro final do Evaristo, tinha uma casa pronta lá, mas era feita de barro. As paredes de barro. Como assim de barro? Eles faziam as paredes e botavam como naquela época os pau a pique que diziam, de distância em distância, assim, botavam uma madeirinha de pé e amarravam duas taquaras, uma por dentro e uma por fora. E ali naqueles vãozinhos preenchia de barro. Daí não caía. Aí ficava uma parede muito boa, o barro bem sovado com os pés naquela época. É, e fazia as paredes de barro. Mas a madeira era grossa? Era madeirinha fina ou madeira tipo tábua? Madeirinha grossa, assim, vara, assim, uns varotes, assim. Mas Cada distância eu botava um varotinho de pé na parede e depois botava as taquaras atadas, atravessadas. Lascava as taquaras e botava ali, aí iam preenchendo Mas de barro. tinha que botar bastante taquarinha uma perto da outra? Não, eles faziam isso, sim, eu acho, longinho da outra. Não era pertinho. Era longinho, porque daí ele segurava e o ano não caía. Mas e ficava tudo rachada a madeira? Tudo rachada a parede? Não rachava, porque daí, se tocasse rachar, ficava ali no vão da taquara, das madeiras. É, era assim. Mas juntava muito bicho. Diz que naquela época tinha muito percevejo que juntavam nas paredes de barro. Mas lá não tinha. E por cima o telhado. É capim. Capim. Tem uma qualidade de capim, assim, nos banhados, e tirava os capim arrancado. Tinha gente que fazia o capim com a raiz para fora, ia espalhando bem, depois apertava. Também com a taquara, ela ripava toda a casa e espalhava o capim, ia espalhando e apertando. Aí apertava aquele carreiro e botava outra camada, uma distancinha assim, uma raiz da outra. E daí ele fechava bem. E amarrava, botava uma taquara em cima e amarrava com arame. Esse arame de ponto que a gente diz, aramezinho fino, era o de amarrar. Mas então o capim era com raiz. Com raiz. Tanto faz ele raiz para fora como raiz para dentro, era com raiz. Só que ele com a raiz para dentro, ele parece que ficava mais fraco. Parece, eu não sei, que botava mais longe. Mas aí sim. E daí chegava na comieira em cima, ele dobrava uma parte para cá do capim, amarrava, e daí botava outra camada do outro lado e amarrava para cá.
E não chovia. Não chovia, não tinha perigo de chover. E a casa do finado César Darui, ele tinha até bastante terra. A casa dele era toda de tábua e coberta de capim, chegava a ter burro em cima, que nascia na raiz do capim. E disse que não chovia para dentro. Era bem fechado. E a casa que o vô fazia, que ele cortava madeira, daí era coberta de telha. De tudo de capim, naquela época era só capim. Não tinha telha, era capim. Se não fosse capim, era tabuinha. Tiravam, lascavam as tabuinhas, assim, desse comprimento. Faziam de tabuinha, de tábua. Tipo telha, só que daí era tábua. Mas durava menos daí. Não, até durava bastante. Eu fechava que nem telha, na ponta da tábua botava um prego para segurar na ripa. Aí vinha a outra e tapava ali a junta das duas. Era assim. Aí telha era muito difícil no começo. Né? Aí depois sim, daí foram construindo casa de telha, casa já de assoalho. Era todas as casas de chão batido naquela época. Inclusive quem tinha dinheiro. Até quentinho. Era tudo. Mas e o chão batido, daí ele era... fazia uma massa pra botar no chão também. Era bem socado. Era bem socado, bem pareinho. Eles pegavam o esterco de vaca e botavam num balde, botavam água e com a vassoura passavam tudo por cima. Dentro. Não descascavam. Assim. Mas tinha que volta e meia retocar. Uhum. Aí quando começava a querer descascar, tocavam de novo. Era assim. E tudo usava isso aí. Fazia aquele reboque com esterco de vaca. E não ficava fedido? Não ficava. E daí logo secava. Eu passava aquilo, abria a casa, secava. Até ficava bonito. Tinha gente que passava com cinza e ficava meio branquinho, assim. Botava uma cinza. Mas esterco seco daí. O esterco verde. Molhado, verde. Mas o esterco verde? É, verde, tem que ser verde. Era assim. Até para triar feijão, o arroz naquela época, ele triava tudo com os cavalos. Fazia uma eira grande. Tinha gente que fazia cercado e botava os animais soltos ali em cima. Era tudo rebocado assim. Tinha os panos grandes de botar embaixo, mas às vezes não chegava, porque conforme os cavalos ainda ia tirando aquele feijão para fora. E daí derramava naquela parte rebocada. Daí não ficava com terra assim, que fosse ficar no chão mesmo. Não ficava aquele terrazeiro. E ficavam tocando os cavalos? Um em cima do cavalo? Não, quando era solto não ficava ninguém a cavalo. Agora que era com cavalo manso, aí tudo ia a cavalo. Como nós mesmos, nós éramos 3 que ia de a cavalo. Era a Doralina, a Douradina, eu, de a cavalo, andando em roda daí, por cima do feijão. E tinha um para estar chegando para o cavalo não pisar no feijão puro, para sempre pisar em cima da palha. Botava iradas de feijão e triava num instantinho. E sempre o cavalo sujava o feijão, não? Aí tinha que ter uma para limpar. Aí quando ele queria, aí tinha que parar. Aí parava de vereda, aquele que estava no chão cuidava, aí mandava parar, aí parava, aí o cavalo ficava no primeiro lugar, pegava aquele monte de pá e tirava. Era assim. Aí sim. E esse feijão vendia depois? Vendia. Vendia cada final de ano e ele vendia o feijão para comprar outras coisas. Para a gente se vestir, tudo, comprar roupa, vendia o feijão. Mas era feijão de roça nova, né? Qualquer lugar que plantasse dava o feijão.
Até se tivesse uma capoeirinha, assim, era só roçar e botar fogo. Não precisava nem carpir, podia plantar o feijão ali na queimada. E dava mesmo. Dava feijão. Mas Tudo. então todo mundo usava a coivara, né? É, é. E a terra, quando era para preparar para plantar o feijão, se não era queimada assim, daí era carpida e rastelada. Bem rasteladinha. Tirava tudo que era a raizinha que tinha para não atrapalhar o feijão, assim, no carpi, para não machucar. E vinha um feijão, coisa mais linda, pareinho. Pareinho mesmo na casa. Não tinha nem bicho para comer o feijão, nem praga. Não tinha nada. Depois começou a aparecer os cascudinhos verdes, mas aí o pai benzia os cascudinhos para sair. Ele benzia em 3 cantos e deixava um. Disse que para ele sair. E saíam tudo. Não estragavam, mas era só ele ver que tinha, ele benzia. Você não agarrava e botava numa. Parece que era 9, pegava 9 bichinhos, botava numa caixa de fósforo, pendurava na fumaça do fogo. É, tipo simpatia, assim. E você terminava. Isso aí. Veneno ninguém usava. Nada. E era só para as formigas que usavam. Era um veneno de queimar, tinha umas máquinas que botava a queimar e tipo um fole. Assoprava e saía a fumaça para dentro do zoeiro. Aí, se fosse numa cidade bonita, ele saía. Aí a gente ia lá e tapava aquele zoeiro. Onde saía a fumaça, ele tapava. Era aquele o veneno que era usado. Era botado o tal de formicida. Formicida, parece. Eu não sei lá como é. Era um veneno, era um pó. E daí botava a coisa queimando ali, queimando. Largava a fumaça para dentro. Que ano foi o ano dos gafanhotos? Olha, eu não estou bem lembrada, mas eu tinha o quê? Uns 11 anos naquela época. Porque logo em seguida nós se mudamos para a terra do finado Moreira, e daí quando eu entrei no colégio, eu entrei com 12 anos, eu deveria ter uns 11, eu acho. Eu não sei bem certo que idade eu tinha. Daí nós estávamos em casa, quando vimos, chegando aquele bicharedo, mas em grande quantia. Aí 2 anos seguintes, porque daí eles desovam, e depois nascem os pequenininhos. E aquele é o pior ainda. Porque aonde eles anoitecem, eles limpam a planta que tem. E de tudo. Tudo. Não fica um verde. Eles comem tudo. Mas era tanto assim? Mas em grande quantia. Saía uma nuvem, como a gente chamava, uma nuvem de gafanhoto. Às vezes vinha outra. E pelava até o campo a grama. Iam rapando. Tudo que podia. Era assim. E como é que matavam eles? Não tinha como matar. Depois eles começaram a botar um pó. Esse tipo pó de lagarto que chamavam agora, mas eu pó do gafanhoto e tal. Quem é que falou que fazia um buraco e enterrava? Os pequenininhos. Aí fazia um valo grande. Depois quando começaram a nascer os pequenininhos, eles vinham pulando, eles não voavam, eles não tinham asa, nada. Aí eles eram pequenininhos assim e vêm pulando. Aí faziam aquele enorme valo e iam tocando eles. Aí cada um, entre vizinhos, se ajudavam e tocavam naquele valo e iam tapando em cima, botando a terra em cima para botar. Isso. Até que eles não criavam asa, eles comiam tudo também. Aí depois criavam asa e quando anoitecia, quando não amanhecia, assim, ia embora. Comer em outro lugar. Uhum.
Mas e foi por todo o Mato Grande isso? Nós estávamos lá na Santo Antônio, naquela época. Eu não sei, deve ter por tudo, eu não sei no Mato Grande se naquela época. Mas tinha, porque eles vinham de muito longe, vinham, aí a gente olhava de longe, quem via que era uma nuvem de chuva, de tanto bicho. Mas de tanto que ficava, que eles sentavam no chão, que eles ficavam estivados de tanto bicho. Era grande assim. Se você batesse na gente, arranhava as pernas deles, arranhava a gente. E ninguém sabia como lidar com os bichos. Nós, pelo menos, não tínhamos visto, a gente ficou admirada com aquilo, nunca tinha visto. Mas o rapaz já conhecia, que antes já tinha. Mas então é uma praga mesmo. É uma praga, é a legítima praga mesmo aqui. E não adianta tocar aquele bicho pra lavoura, daí o Fernando do Banho inventou da gente tocar ele, mas não tem como. Não tem. Eles saem ali, mas já estão outros tudo baixando no mesmo lugar, eles não têm medo da gente. Pra sair assim com o ramo, tocando, não tem como tocar eles. E comiam tudo. Comiam tudo. Eu não lembro o que é que tinha naquela época, se era trigo. Sei que eles acaparam tudo. Plantavam trigo na foicinha, colhiam na foicinha, né? Era tudo na foicinha. Era plantado, tapado de enxada e colhido com foicinha. Fazia a vega do trigo com o quê? Com a enxada também? Ou fazia as copas assim, um buraquinho? Não, semeava. Semeava e ia carpindo, só a carpia mais fundo para tapar. Então semeava com a mão, semeava um eito, tapava aquele, lá semeava outro eito e ia indo assim. E dava bastante. Dava muito bem o trigo. Que tal? Dava tudo, que naquela época dava tudo. Bem mesmo. Feijão, milho, agora dava seca também. Uhum. Dava seca. Dava. Também fazia, né, nos anos de seca, às vezes, que um sol de rasteira e não podia nem sair, de tão quente que era o sol. E dava seca. Essa seca, sabe que eu estava pesquisando lá o que os jesuítas deixaram escrito. Em 1750, 54, 56, diz que deu uma seca tão grande ali que matou até as árvores. Então já é sempre da seca nessa região. Sempre dá, por causa, então o pessoal agora diz que foi desmatado. Mas naquela época que eu me criei, não era tão desmatado. E já dava seca. Já dava seca. Que tal? Dava seca e dava temporal também, que eles tormentão de vento, com fogo. Também. Mas então a família da mãe era mais ligada à agricultura, né? Aham. E a família do pai mais ligada ao campo, né? Ou não? Ele era mais trabalhar em fazenda, tinha o finado Ricardo. Eles plantavam uns pouquinhos, eles não eram muito de plantar. Trabalhavam mais assim, de empregado. Nas fazendas, então. E a Fazenda. família da mãe não trabalhava na fazenda? Não, nenhum, era tudo na agricultura. Eu estou dizendo, só a única coisa que eu nunca fiz foi lavrar. Isso nunca. Eu nunca peguei um arado para lavrar.
e serrar, com o pai serrar, fazer tábua, isso não, mas de serrote sim, serrar lenha de serrote sempre. Serrar. Tanto é que depois que a mãe casou, quem cuidava da roça era a mãe, né? E, porque daí o pai tinha que sair trabalhar fora também, e eu ia sempre para a lavoura, sempre, sempre. No fundo, quem sustentava a casa com comida era a mãe. Claro que era. Pois é. Feijão, arroz, batata, Sim, moranga. de tudo, plantava. E o seu João ainda botava dinheiro fora. Mas ainda, às vezes, me vestia comigo. Mas aí, lá um dia eu pegava e aí eu falava tudo, tudo dele. Das coisas que ele não me dava, que eu tinha que trabalhar para me sustentar, de roupa para cima. Ele ficava quieto, velho. Você viu que não deu nenhum gostinho, mãe. Não, ficou bem bom mesmo, parece que já fazia mate sempre. Eu não queria usar essa cuia porque eu sempre queria, sabe, eu queria começar, mas sempre ficava adiando Uhum. por causa do gosto. Eu pensei vai ter um gosto ruim, porque é um gosto bem ruim, né? Quando O gosto é bem ruim. aquela cuia do Santo Hoje até hoje tem um gosto. Sim, Aquela que sim. eu queimei. Uhum. Quem sabe que era uma coisa que botaram dentro para que essa cortiça aí. É o meu gosto do purungo. Ah, E essa aí não tem nada, essa aí tá boa mesmo. essa tá bem boa. Quem que era o padre em Giroá quando a mãe era menina? Era o padre Dionísio? Eu não sei. Nem lembro, não sei qual era o padre. Aí depois eu me lembro do padre Bruno. Era um miudinho, quase que nem o padre Aloísio. É o que ia na Santo Antônio, padre Bruno. E daí eu não sei de onde que ele vinha, se era de Santo Ângelo ou era de Giroá. Que daí, quando nós viemos para o Mato Grande, aí sim, aí depois já era o padre Dionísio. Mas antes eu me lembro do padre Bruno, que ia lá no Santo Antônio. Depois o padre Dionísio ficou muitos anos. Ele ficou muito tempo lá. O padre Dionísio. E a dona Ernesta chegou bem depois, então, no Mato Grande. Sim, porque ela era professora, daí ela saía dar aula, assim, na escola. Mas os pais dela já moravam lá quando nós viemos, lá do Alfredo. Morava lá. Quando a mãe chegou, ele já estava morando ali. Moravam lá. Aquele finado Jacó Cruz também. Morava lá na terra que é do Londres agora, do Lauri. Ela era Brute. Todo mundo achava dinheiro, menos a mãe, né? Nós nunca achamos dinheiro. Será que alguém achou algum dinheiro, mãe? Eu não sei. Diz que ali descendo por aquela terra, para o estado Esquizane, que não era ali onde é agora, diz que acharam e estavam dizendo que tinha sido eles mesmos. E eles mudaram a estrada e diz que arrancaram uma panelinha de dinheiro ali. Bem onde saiu, estava bem onde saiu a estrada. Que a estrada era mais para cima um pouco. E eles mudaram bem na divisa. É o que dizem. Eu lembro quando mudaram. Pois é. Diz que acharam ali.
ao Mas final. que dinheiro é que enterrava? É dinheiro, moeda de ouro, de prata, que tinham bastante, não tinha banco para guardar, pegavam e enterravam. Diz que é isso aí. Mas e como é que não voltava a desenterrar? É que depois morria, as pessoas ficavam ali. Eu não sei o que eles faziam, porque diz que isso aí é causa, não sei se é verdade, não é. De um que pegou uma soga grande e atou, fez um nó na ponta e ali enterrou o dinheiro, que aquela soga era para virar em cobra. E o outro estava olhando quando ele saiu para enterrar. Ele foi de atrás cuidar para ver onde é que ele ia enterrar. E viu que era uma soga e disse com um nó na ponta, que era para ser a cabeça da cobra. É, não sei, isso aí é caso, não sei se é verdade, que aí diz que o outro saiu dali, ele foi lá desenterrar, foi lá pegar o dinheiro e disse que aquela sogra já estava se movendo, que saiu um pó para ele tirar, e ele disse que sabia que não era cobra, que era uma sogra. Isso foi muito falado, isso aí, não sei se é verdade. O Pazini também vivia procurando, né? Não, o padrinho era de louco. Aquela loucura, porque aquilo não tirou nada nunca. E daí iam lá e assustavam ele, diziam o que era para ele fazer, se escondiam, os outros se escondiam, diziam que lá tá, em tal lugar tem ouro, aí eles se tocavam para lá. E eles lá se escondiam e diziam o que era para ele fazer. E ele, bem louco por dinheiro, que fazia, ia procurar. Mas até ali naquelas vertentes ali até dos Lange, ele foi ficar ali no matinho ali do Lange. Ele foi onde deixou até a vela da comunhão da Janete lá. E levou de noite, né, para allá, para cavocar. Não tirou dinheiro em lugar nenhum. Agora o finado Olindo disse que trabalhando pro Aquiles. Isso ele me contou, ele não me contou uma vez só, ele contou para mim e diz que contou até para comadre Feli uma vez. Que diz que estava trabalhando e estava fazendo um buraco não sei se era uma fossa, o que era. E disse que achou um estribo de ouro e agarrou e deu pro Aquiles, Butz. Não levou para aquele, agarrou e deu para ele. E daí ainda até estavam dizendo que, porque morreram novo o casal, o Aquiles e a Iracema. Diz que foi por causa daquilo, que eles morreram novo. Aí um dia a comadre Sueli me falou isso aí. Será que era verdade? Eu disse para ela, mas olha, eu não sei, porque eles estavam achando que ele era caduco. Quando contou, aí não, isso aí ele me contou 2 vezes, já há tempo. E diz que ele achou mesmo um estribo de ouro e entregou para o Aquiles. E eu não duvido até. Não foi mesmo. E de repente o pessoal até tinha mais coisa. Eu tô esse buraco. Quando nós viemos para Mato Grande, umas vezes, nós fomos cavocar um tatu e não achamos tatu nenhum. Era eu, o finado Orchidino, e não olhou se a Marina estava junto. O tatu correu e nós corremos de atrás. E o tatu entrou num topo, assim, no mato. E nós se atraquemos cavocar e não tinha toca. Começou a sair carvão daquele ali, naquele toco, e carvão. Nós deixamos, pois não tinha tatu, não tinha toca, nada. Deixamos. E quem sabe até era o ouro que estava ali. É. Essas histórias de assombração. Pois é na tal picada que
que o vento tocou a chama do fogo que o Salvador fez. E ele cruzava bem pertinho. Ali da onde nós estávamos aqui no Tatu. E era a picada, ele cruzava naquela picada, e ele cruzava de noite, ele ia lá para Arlinda, né? Ele namorava nega naquela época, e vinha de noite e deixava um facho pronto, uma taquara com uma palha amarradinha, não. Fazia um facho, assim, e acendia para cruzar a picada. Diz que no ele cruzar, diz que tinha um vento, que o vento tocava aquela chama que quase apagava. E ele se assustou tanto que chegou que parece que não tinha nem chapéu na cabeça. De tanto que corria. De tanto que corria. Lá no Arthur, diz que atirou aquela chama fora quando saiu do mato. E chegou e entrou pra dentro, se deitou, se tapou de medo. Ele contava isso. Sei que ele perdeu a namorada por de medo da assombração na picada. Aí sim. Como é que alguém vai perder a namorada de medo de assombração? Pois é, mas por que ele não vinha cedo então? Mas tinha muita história de assombração naquela época, né? Sim, tinha muito. Mas eles contando era história só. Acho eu. Nem as coisas que contavam pra gente, a gente acreditava tudo que contavam, porque um pouco era só para dar medo no piazedo, eu acho, naquela época. A mãe nunca viu nada. Bom, para não dizer que eu não vi nada, no tempo que eu era bem criança, então a gente... Toda aquela de ter que levantar, não tinha banheiro, assim, saía para fora. Já estava garoando uma garoazinha assim no inverno. E o final do pai tinha uma égua branca. E eu olhei para frente, assim, de noite, nem sei que hora era da noite. Tava aquele cavalo branco passando, assim, bem pertinho de casa, lá na frente. Aí eu disse para ele, pai, a boneca, era o nome da égua, era a boneca tá pastando na frente. Daí, mas será que a boneca escapou? Foi ver